Ok, muito boa noite. Conforme havíamos anunciado agora há pouco, né? Vamos começar o nosso podcast, o ITCast. Já conosco aqui o Padre Rodolfo, que é pároco aqui em Itaporanga, e hoje pelo Facebook, Homero Gomes. Inicialmente, Padre Rodolfo, é um prazer recebê-lo, a gente agradece a sua participação e o seu boa noite aos nossos internautas. Então, boa noite, Cláudio, boa noite, Homero, boa noite aos internautas. É com muita alegria que aqui estamos para esse momento de interação, de bate-papo, mandar um abraço, um alô, desejar votos de feliz festa, né? A nossa cidade está celebrando a novena da padroeira, a festa da padroeira, e é uma satisfação estar aqui nesses estúdios com nossos comunicadores para partilhar, participar, sim, interagir com todos os internautas, como também com Cláudio, Homero, todos os nossos comunicadores. Pois, Padre, vamos começar lá do início, né? Muita gente conhece o senhor, mas tem muita gente que não conhece. Gostaria que o senhor falasse um pouco da sua história, de onde o senhor vem, de onde o senhor é e quando começou aí. Pois sim, Cláudio. Eu sou natural de Igaraci, filho de João Cavalcante Sobrinho e Maria Lenice Brasileiro. Ele agricultor e minha mãe professora. E sou do meio rural, me orgulho de ser do meio rural. E tive a oportunidade, né, de nascer em uma família cristã, católica. Com a morte de meu pai, quando eu tinha apenas 2 anos de vida, minha mãe intensificou a participação na vivência da fé juntamente com os filhos, tendo em vista que procurar um segundo casamento não traria benefícios para os filhos pequenos. E aí, assim, trabalhando na roça, na sala de aula, cuidou da gente com muito carinho e teve a alegria de formar todos aqueles que quiseram estudar. Então, eu tenho minhas 5 irmãs, todas formadas, são professoras, né, pedagogas. Eu fui para o seminário com meus 18 anos de vida, e lá tive a graça de fazer o ensino médio em Cajazeiras, como também em filosofia, faculdade de teologia, e após os 11 anos de formação, retornar para a Diocese de Cajazeiras e ser consagrado padre no ano de 2008, 10 de janeiro. E aí, depois fui enviado para São José da Lagoa Tapada, onde atuei por 10 anos. E assim, após essa caminhada, uma boa experiência, um sacerdócio bem vivido naquela terra querida, fui transferido aqui para a terra querida de Padre Zé, né? Padre Zé Cifrônio de Itaporanga. Já entrou para o 5º ano que eu estou morando aqui em Itaporanga. Me sinto muito acolhido, como também me sinto próximo das pessoas, de acolher também a minha missão. O senhor sempre ficou perto, né, Padre? O senhor é de Igaraci, levou um tempo fora, lógico, depois voltou para Cajazeiras, e a Diocese, São José de Lagoa Tapada, pertinho da gente, e agora Itaporanga, também pertinho da gente. O senhor chegou a conhecer o Padre Zé? O senhor conversou muitas vezes com o Padre Zé? Então, Cláudio, tive a graça, né, a grande honra de conhecer o Padre Zé no seminário, quando nós estamos ali no período de formação. Os padres visitam a casa, né, de formação. Até porque na minha época ainda não havia o Centro Diocesano de Pastoral. E todas as reuniões do clero aconteciam no seminário diocesano. E Padre Zé, que fazia parte de conselho presbiteral, fazia parte de colégio de consultores e muito colaborava com toda a diocese, todos os meses ia ao seminário. E assim,
trabalhei na diocese numa comissão chamada Comissão Vocacional. E eu visitava todas as cidades, polos, né? Inclusive Itaporanga era uma cidade polo, e éramos sempre acolhidos pelo Padre Zé Cifrônio. Tive contato, né, com ele e, como se diz, nos tornamos amigos. Impressionante aquela forma dele ser já idoso, mas aprendia com facilidade o nome das pessoas. E vim muitas vezes, né, dar encontro no Colégio Diocesano, aqui em Itaporanga, sendo acolhido pelo Padre Zé, enfim. Ele foi, sim, referência também no meu sacerdócio, como um padre idoso, como uma pessoa experiente na vida e dedicada, né? Uma pessoa totalmente dedicada a essa terra, à missão, ao sacerdócio, enfim. Eu vou fazer uma pergunta interessante aqui ao padre, mas antes só lembrando que já está disponível aí na conveniência de Leonan, aqui do posto Alvino, todos os espumantes e também os panetones, que o pessoal gosta muito no final do ano, já está aqui com os melhores preços. Então venham aqui à conveniência do posto Alvino, fica aqui anexo ao posto Alvino. Hoje o podcast está sendo com o padre Rodolfo, pároco aqui de Itaporanga. Padre, a minha pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor o padre Zé Cifrônio, quando eu cheguei aqui em 2005, ele fez questão de me conhecer porque ele soube que eu vim de Cajazeiras, né? Na verdade, eu nasci no Rio Grande do Norte, com 3 anos de idade, mas fui para Cajazeiras e quando cheguei aqui com 35, 36, praticamente sou de Cajazeiras. E aí ele me fez uma visita e contou algumas histórias. Eu gostaria de perguntar ao senhor o seguinte, eu vou usar até uma linguagem mais popular. Tem gente que diz, não se fazem mais padre como antigamente. O estilo do Padre Zé, Padre Rodolfo, como é que vocês analisam, não só ele, como muitos outros padres que também já faleceram, né? O ensinamento, a cobrança. Hoje a igreja é mais maleável nesse sentido? Cláudio, é claro que o tempo de formação do Padre José Cifrônio foi bem diferente do meu tempo de formação. Na época que ele foi seminarista, obrigatoriamente tinha que usar a batina, né? Assim, aquela batina do Padre Cícero, Romão Batista, né? Que é a vestimenta do sacerdote. Quando eu entrei no seminário, já não era necessário utilizar a batina. Nós apenas, nas missas e missas solenes principalmente, tínhamos o dever de usar a túnica, que é a túnica branca, aquela que posteriormente, após a ordenação, nós colocamos a estola por cima, né, que é aquela peça de roupa que identifica o serviço a Deus, o serviço ao altar, mas quando seminarista, a túnica. Então, assim, é um pouco diferente, né, do tempo de formação. Claro que a teologia, a doutrina da igreja, os ensinamentos, os princípios cristãos são os mesmos. Porém, a forma de viver, né, para você ter uma ideia, tinha que jogar futebol de batina. Era muito difícil. Era muito difícil, né? Demais. Então, era uma disciplina mais rígida com relação a determinadas coisas. Não tirava a batina para nada, para dormir com ela? Somente para dormir. Só para dormir. Somente para dormir. Né? Era um alento na hora de dormir. Exatamente. Exatamente. Então, eu acredito que cada tempo se adapta aos suas exigências e seus costumes. É como as freiras hoje, né, padre? Não usam mais cobrindo as orelhas. É diferente. Né? Algumas congregações elas usam o hábito, né? E véu e aquela vestimenta de consagrada, mas existem congregações que não necessariamente utilizam o hábito, né? Porque veem que o mais importante da missão, né? da função, do carisma da congregação é anunciar Jesus Cristo, né? Então,
cumprir aquela missão, dar testemunho de vida consagrada no meio do povo. E assim, na verdade, não é o hábito que faz o religioso a religiosa, né? E sim aquele ardor missionário com o qual ele se dedica ao reino de Deus. É verdade, padre, que alguns padres naquele tempo usavam a arma debaixo da batina. Eu ouvi falar, eu como radialista, jornal, seu compadre, você vai confirmar. Olha só, não é verdade, assim, nunca foi regra, até porque a igreja, ela nunca precisou incentivar um armamento para os seus seguidores para poder se defender. Mas, né, diz que tem região muito, né, violenta. Exatamente. Né? Na história, a gente tem aí um ou outro padre, né, em virtude da cultura, da questão familiar. Né, aqui não precisamos pedir segredo. O Padre Levi, por Padre exemplo, Levi, eu conheci demais. Então, ele comentava com muito humor, inclusive, né, alguns fatos que ele vivenciou na vida dele e que, infelizmente, ele se valeu, né, de um revólver para poder alguém que o ameaçava não destruir a vida dele. Aí já era coisa pessoal, né? Não tinha nada a ver com aquilo, né? Coisa pessoal, exatamente. Mas não como se fosse uma exortação, um pedido por parte da igreja, jamais. Padre, como é que o senhor tem acompanhado hoje os jovens? A igreja, ela tem vários, apesar de eu não ser católico, praticante, não sou católico, eu sou de outra religião, mas a gente, como jornalista, a gente vem acompanhando todas as notícias. Dentro da igreja, existem grupos de jovens. Eu gostaria do senhor, o que é que esses grupos representam e a importância para esses jovens? Então, Cláudio, como você sabe, né, a igreja, ela, desde a infância de seus filhos, acompanha assistindo os sacramentos, né? É tanto que nós que nascemos numa família católica, já na aurora da vida somos levados à igreja para receber o santo batismo. Mais adiante, o tempo de formação cristã, o catecismo, primeira Eucaristia, depois da primeira Eucaristia vem a preparação para a crisma, e assim a igreja, ela segue um itinerário de formação sequenciado de acordo com as etapas da vida de cada pessoa. Então, assim, evidentemente, muitos jovens, em virtude de que algumas famílias, elas não são tão praticantes na vivência de fé, na participação da missa, como o culto divino, né, o sacrifício que Jesus instituiu para que todos nós estivéssemos ligados a Ele. Infelizmente, alguns jovens, eles se afastam, algumas famílias se afastam. Mas, assim, quando chega nesse período para formação para a crisma, retomam. E aí a gente, principalmente aqui em Itaporanga, é uma igreja missionária, é um povo participativo, um povo presente. Nós temos, sim, uma boa participação da juventude, tanto nessa formação para a crisma, como também no EJC. Os filhos dos casais que fazem o encontro com Cristo, né, do encontro de casais com Cristo, eles são incentivados pelos pais a fazerem parte da família de EJC. Então são jovens que se inserem, que se comprometem, têm uma espiritualidade, são acompanhados, assumem compromissos pastorais concretos, né, como inclusive da formação na catequese, trabalhar na evangelização, se envolver nas atividades religiosas. Você sabe muito bem, como comunicador, que Itaporanga é uma cidade muito movimentada com relação ao dinamismo da igreja. Temos aqui o Santuário Cristo Rei, né? Bastante visitado, né? Bastante visitado, inclusive no próximo domingo nós estaremos
retomando as atividades lá no santuário, porque fechamos por causa da pandemia, e no próximo domingo vamos estar retomando com a missa às 10h30 da manhã, e assim, nesses momentos festivos os jovens são inseridos, tanto na Romaria do Cristo Rei, como também na festa da Padroeira, e mensalmente nos encontros, eles se organizam por círculos e nas suas residências fazem aprofundamento, reuniões. Tem um encontro que eles chamam Encontro de Jovens com Cristo, que é um encontro que muito rico em conteúdo, em formação doutrinal, como também em questões atuais para a nossa juventude, e os jovens, eles ficam na expectativa de receber um convite a participar desse encontro. É um encontro trancado, 3 dias, e um estudo aprofundado a respeito da igreja, a respeito da Eucaristia, a respeito da missão, da ação social da igreja, da necessidade que temos de colocar tudo aquilo que nós aprendemos como doutrina na prática no dia a dia, como a caridade, o bem que devemos fazer, a boa convivência no trabalho, o bem servir à sociedade. Então, é um encontro muito esperado pela nossa juventude. Nós temos aí mais de 150 jovens bem inseridos, bem envolvidos, e assim caminhamos contando com o apoio deles para momentos celebrativos, né? Inclusive, nos últimos 12 anos, tivemos algumas precauções com relação à pandemia, mas assim, celebrar, por exemplo, 12 de outubro, Dia das Crianças, visitar comunidades, levar brinquedos para crianças. Eles são muito criativos nesse sentido. E um texto bíblico, né, padre, diz que mente vazia é oficina do demônio. Independente de religião, jovens envolvidos em projetos, isso é muito importante, né? Eu acho que o senhor tem sido chamado a alguns lares, de alguns pais, para aconselhar os filhos, que muitas vezes eles ingressam por outro caminho. É verdade, Cláudio. O mundo ele tem muita facilidade de atrair os jovens. E quando os pais faltam com o compromisso de conduzir os filhos à fé, aí é que eles se tornam presas do mundo. E aí cai no mundo das drogas, da prostituição, da vida fácil, né? A questão de desonestidade. A fé, independentemente da igreja que o nosso povo frequenta, ela é de fundamental importância para que a nossa juventude, não somente a juventude, mas as crianças e a sociedade em si, aprendam os valores cristãos para fazer valer os ensinamentos que Jesus deixou, né, os mandamentos da lei de Deus, como também a experiência do povo da Bíblia, né, tanto do Antigo Testamento como do Novo Testamento, para que os princípios básicos do respeito ao próximo, do santo temor a Deus e do bem que devemos fazer, eles prevaleçam na sociedade. Infelizmente, quando os jovens, quando os pais faltam com esse compromisso, então a nossa juventude, ela trilham por outro caminho, né? E assim deixando de aprender os valores. Bom, estamos conversando aqui com o pároco de Itaporanga, o padre Rodolfo, lembrando que esse o podcast é feito aqui no 2º andar, penúltima sala do posto Alvino, e aproveitando a você que está nos acompanhando aí nas redes sociais, combustível de primeira qualidade é aqui no posto Alvino. Você não vai colocar o seu carro, sua moto, um combustível que depois vai lhe dar dor de cabeça, o carro para lá na frente, o motor pare, e aí você vai ter um prejuízo. Então venha para cá, o combustível é de primeira qualidade, Petrobras, tem nome nacional, e você encontra aqui no posto Alvino.
Padre, é uma pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor. Eu vou entrar um pouco na sua intimidade, já que é um bate-papo. Como é que é o padre hoje? O padre hoje tem celular, tem as redes sociais. Como é a linguagem do padre com jovens, né? O padre torce algum time de futebol? Então, Cláudio, quando eu era mais jovem, eu torcia para um time de futebol, né? Depois... Qual time, padre? Era Flamengo. Ah! Um ex-flamenguista. Então. Mas depois, assim, quando os times se organizaram e começaram a organizar associações e a violência começou a fazer parte, né, do dia a dia dos torcedores, mortes inclusive, então eu fiz um propósito com Deus, né? Um espaço, é claro, que tem os valores, o esporte é de fundamental importância para o ser humano, é cultura, principalmente em nosso Brasil. Mas, assim, eu optei não torcer para time nenhum, né? E sim rezar pela paz, né? Respeitar aqueles que têm suas preferências. Até porque, padre, nós tivemos aí, infelizmente, mortes no último jogo, Palmeiras e Flamengo, né? Exatamente. Bernardino Batista, cidade do interior. Aqui, pois é, envolvido Cláudio, outras coisas. Eu tive a oportunidade de morar 1 ano e 3 meses lá em Bernardino Batista, inclusive. Alguém de lá passava a mensagem para mim e exatamente por causa de indiferenças, por causa de time, né? Causou uma morte, né? Pai de família, trabalhador. Exatamente, né? Como clero, nós temos o nosso grupo de WhatsApp, né? Tem um nome, padre? Tem, Clero de Cajazeiras. Clero de Cajazeiras. Clero de Cajazeiras. Então, todos os padres, eles são inseridos aí. Temos o Clero Comunicação e temos o Clero Convivência. São 2 grupos de WhatsApp. E além, Cláudio, destes grupos que nós temos para o clero, cada padre, particularmente em suas paróquias, interage com as diversas pastorais. Então, nós temos o EJC, o grupo do WhatsApp do EJC, o padre está lá no meio, o grupo do Terço dos Homens, o grupo do Apostolado da Oração, o grupo da Pastoral da Pessoa Idosa, Pastoral da Criança. Então, assim, as redes sociais hoje são necessidade na vida de cada ser humano. Nós temos que acompanhar o tempo, né? Então, utilizar daquilo que faz bem, utilizar para o bem, para que a gente possa também evangelizar através das redes sociais. Padre, uma curiosidade. Me contaram uma piada que para ser padres, como é que chama? Ele recebe a celebração. Ordenado. Para ser ordenado padre, um padre tinha que celebrar 50 missas. E disse que toda vez que ele celebrava uma missa, ele tomava um pouco de vinho. E disse que já ia lá pelas 35 mil, Cláudio, que representa o sangue de Cristo. Exatamente. Né? Existe o vinho canônico, que é o vinho específico para a celebração da Eucaristia, da Santa Missa. Existe o vinho comum, né? Nem todos os padres gostam do vinho comum. E às vezes somente tomam, o contato que tem com o vinho é o vinho da celebração eucarística, que não é mais vinho, é o sangue de Cristo, né? Então, assim, o povo conta muita história de padres, né? Barriga de padre, cemitério de galinha. E graças a Deus, até nas anedotas, o padre é muito útil à sociedade. Também. Vai falar em cemitério de galinha, o senhor recebe muito convite, padre, para almoçar então, fora? Sim, o pessoal muito continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. O respeito, né? O carinho. Respeito, carinho, né? Participação, presença, a busca de orientação. E a gente, Cláudio, mantém aqueles mesmos valores, né, que nossos antecessores, o padre José Cifrônio, padre Firmino, grandes homens de Deus que por aqui passaram, né? A gente mantém, o povo é um povo devoto, um povo participativo e acredita muito, né, apesar das dificuldades,
que em todos os âmbitos existem, acreditam muito ainda na igreja e buscam a igreja. Antes da gente falar das padroeiras, né, da festa da padroeira, existe aquela peregrinação até a imagem do Cristo. Algumas pessoas chegaram a comentar o seguinte: se o padre Zé Sinfânio tivesse feito uma imagem de Maria ou de outro santo, aquele santuário era lotado, segundo eles, porque ninguém faz promessa para Jesus. Mas vendo pelo interior e pelo sertão da Paraíba, é a única estátua representando o Cristo na Paraíba. Quer dizer, ela é a maior da Paraíba, uma das maiores do Nordeste e do Brasil. E a terceira do mundo. Do mundo, terceira do mundo. E aí eu pergunto ao senhor, essa peregrinação, ela tem aumentado a cada ano até que se expanda para muitos cantos, o pessoal fica conhecendo, vem? Tem sim, Cláudio. Inclusive, desde Padre Cláudio para cá, quando a Romaria ela tomou uma proporção diocesana, o número de peregrinos tem aumentado, né? E aí a gente já teve Romarias com 10 mil pessoas participando. Então, assim, uma participação. Então, tem aumentado bastante. Inclusive, nos últimos 4 anos, nós tivemos a presença de caravanas do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco, além da Paraíba. Tem uns que vinham de Cajazeiras, né, padre? De pé. Eu cheguei a entrevistá-los. Perfeito, exatamente. Passava 3 dias, né? Nesses 2 últimos anos, né, nós não tivemos em virtude da pandemia, isso, exatamente. Né? Então, mas o padre Agripino, né, você deve ter conhecido muito bem, demais. Da de Cajazeiras. Ele tem, parece que a mãe dele mora ali entre Cajazeiras e Conceição, né, padre? Não. Não é o padre Agripino, ele é de Pombal. Ele, né? É de Pombal. Família... Então é o outro. É um outro deve padre. Ser outro que deve ser ali o padre Francisco Mendes, que hoje está em Bonito de Santa Fé, que também vem em peregrinação. Inclusive, a última peregrinação que ele veio, ele trouxe mais de 80 pessoas a pé, caminhando lá de Bonito de Santa Fé até Itaporanga. Padre Agripino também, com um grupo, e não somente eles, também Boaventura, Pedra Branca, algumas pessoas de Conceição, vêm a pé para Itaporanga para participar da Romaria do Cristo Rei. Bom, padre, e a semana Itaporanga está vivenciando, né, o seu momento da padroeira. Gostaria que o senhor falasse da programação, quando começou, quando se encerra, como é que está sendo as noites? Ok, então, Cláudio, nós iniciamos no dia 28, logo após a Romaria do Cristo Rei, inclusive, para nossa surpresa, mesmo com restrições, este ano, a Romaria foi muito bem participativa, foi muito bem participada, e a festa da padroeira começou no dia 28 com a abertura. Também uma abertura muito solene, com carreata, motoqueiros, motoristas, também cavalgada. E visitamos todos os bairros da cidade em carreata, chegando ao hasteamento da bandeira e assim fazendo a celebração de abertura. Todas as noites é uma boa participação dos fiéis, né? Meditando a palavra de Deus, exatamente porque a festa da padroeira tem 3 grandes objetivos, né? Nossa comunidade sabe muito bem, eu gosto sempre de recordar, a igreja sempre ensinou que não é Nossa Senhora, que não é São José, que não é os santos e santas que salvam, né? Nossa Senhora não salva ninguém, os santos não salvam ninguém, mas eles são grandes colaboradores com o exemplo de vida para a salvação da humanidade. O único Salvador é nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente tem batido nessa tecla para que o povo possa se solidificar na fé. Então, assim, a festa da padroeira tem 3 grandes objetivos. O primeiro por meio do testemunho da nossa padroeira, nós fortalecemos a nossa fé, escutando a palavra de Deus, meditando, e assim como Maria foi obediente ao seu Deus, nós também sejamos obedientes a Deus. O segundo,
né? Tem tudo a ver com o mandamento da lei de Deus. O primeiro é aproximar-se de Deus. Então, pelo testemunho, nós fortalecemos a fé, nos aproximamos de Deus. E o segundo é exatamente aproximar-nos dos irmãos, né? A convivência familiar com os vizinhos. Na festa da padroeira, as famílias se reúnem, celebram, se congregam, os filhos ausentes vêm para o reencontro e assim vivencia este momento de interação, de reencontro, né, de recordação. O terceiro objetivo é um momento de ação de graças, né? Por isso que há tantas colaborações, arrecadações, né? Um momento de ação de graça. Por que as arrecadações? Exatamente porque nós recebemos de Deus o dom da vida, o nosso trabalho, nossa capacidade de produzir, de trabalhar, de viver com dignidade. Então, assim como Deus nos dá tanto pelos dons que nos enriquece, nós também partilhamos aqueles dons. Então, assim, a cada ano nós temos um objetivo a ser alcançado. Outro ano aí nós tínhamos a climatização da igreja, né? E com a ajuda do povo, com a colaboração, interesse e empenho, nós adquirimos as máquinas, os climatizadores para a igreja. Este ano, nosso projeto é a energia solar. Então, estamos atingindo, o povo aderiu, né? E assim vamos colocar a energia solar na nossa igreja. E assim, a festa da padroeira tem essas dimensões e tem essa presença viva, participativa, toda com base na escuta da palavra. Padre, só uma coisa que eu estava observando. Não sei se hoje usa essa palavra, mas eu achava muito esquisito quando falava da festa religiosa e do lado profano. Quer dizer, uma palavra muito pesada. E a retirada das bebidas alcoólicas das festas de padroeira, para mim, foi uma coisa muito acertada. O que é que o senhor acha? Então, Cláudio, a nossa Diocese de Cajazeiras, ela, como se diz, colaborando com a família, com situações difíceis das famílias, viu que não era um bom testemunho a gente vê tantas famílias que sofrem as consequências do alcoolismo, dependentes químicos, pessoas que estragam, desestruturam a família por causa do alcoolismo. E era contraditório a gente ter as casas de recuperação, como temos na Diocese, 3, 4 casas de recuperação de pessoas dependentes químicas, quando na festa dos santos, padroeiros e padroeiras, nós estávamos oferecendo bebida alcoólica. Incentivando. Exatamente. Então aí o senhor bispo, juntamente com o clero e a Assembleia Diocesana de Pastoral, fazendo essa análise, viu que estava na hora, nós não resolvemos o problema, mas sermos uma voz no meio de uma sociedade, né, que clama por libertação, principalmente a família, retirar as bebidas alcoólicas da festa da padroeira. Foi muito bom, já faz mais de 10 anos que estamos realizando as festas de padroeira sem bebida alcoólica. Padre Rodolfo, a gente agradece a sua participação aqui no ITCast e só para confirmar, o encerramento será amanhã, 8 de janeiro, e a gente agradece aqui, 8 de dezembro, a gente agradece aqui com um cumprimento atual, né, Padre? A sua presença no ITCast. Então, Cláudio, exatamente amanhã nós teremos 3 missas, exatamente para que o povo possa se organizar, para não haver uma grande aglomeração. Teremos missa às 7 da manhã, 11 da manhã e às 4 da tarde. Os fiéis só devem participar de uma dessas missas, não todas as missas. Até para evitar aglomeração. Perfeito. Então, nós que agradecemos, né, o convite de vocês, sinto-me lisonjeado estar aqui nesse espaço do nosso amigo Leonano, posto Alvino, né, conversar contigo também neste momento tão especial do ITCast e também do nosso intermediário,
Homero, né, que sempre interage, está aí conosco, grande figura, colaborando também com a nossa comunidade. Bom, tá aí. A gente volta na próxima semana com mais um ITCast. Quer assistir essa semana ainda tem, né? Tem novidade por aí. Quinta-feira tem uma novidade. Acho que amanhã o Homero já está anunciando. E você pode assistir também depois aí no Facebook de Homero Gomes.